te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobre tudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcançamos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21 e no versículo de 28 a 32. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes e anciões do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se o primeiro e ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse: Mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O sumo sacerdote e os anciões do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade eu vos digo, se os publicanos e as prostitutas vos procedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditais nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeis para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 16º domingo do tempo comum. E a liturgia hoje, ela fala de Deus que nunca desiste de seu povo, um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia e por isso ele não desiste do seu povo. Aqui na primeira leitura do livro de Ezequiel, fala que assim diz o Senhor: vós andais dizendo que a conduta do Senhor não é correta. Por que eles falaram isso, amados? Eles viviam, depois da destruição de Jerusalém, eles foram escravos babilônicos. E eles estavam lá na escravidão babilônica, achando que aquilo ia ser um tempo curto e eles retornariam logo para sua terra.
E Ezequiel viu que a conduta daquele povo não era uma conduta correta. E eles então iriam demorar muito naquela escravidão, e até outros ainda que não tinham ido para a escravidão, que estava ainda em Jerusalém, iria também virar escravos babilônicos, por causa lá da destruição de Nabucodonosor. E aí então eles falam que, aí aqui continua assim dizendo, e ouvi a casa de Israel, a minha conduta que não é correta, ou antes a vossa conduta que não é correta. Eles culpavam Deus daquilo que estava acontecendo na vida deles. E eles então viviam dentro dessa situação, transferindo as suas culpas para Deus. Muitas vezes assim também nós somos, né? Nós transferimos muitas vezes as nossas culpas para Deus. Ou transferimos a nossa culpa para grupo de pessoas, né? Dentro da sociedade, e nunca nós olhamos para a nossa vida desse lado individual. Nós colocamos sempre no coletivo e nós não temos culpa de nada. E aqui então a palavra de Deus fala que aqueles que eram justos e deixaram de viver a justiça, por essa causa vão morrer. E aqueles que viviam então a injustiça e se arrependeram, eles então terão a vida, não vai morrer. E aqui também na liturgia, na carta de São Paulo aos Filipenses, fala dessa ação de Jesus, esse Deus que veio para trazer a salvação, e ele não se prevaleceu, mas foi humilde. É isso que a liturgia hoje quer nos apresentar, que nós possamos ter esse espírito de humildade. E dentro desse espírito de humildade a gente vai reconhecer a nossa fragilidade. Aqui fala que Jesus, ele se esvaziou de sua natureza divina e fez, né, em tudo a vontade do Pai, até abraçar uma cruz. Então, quer dizer, Jesus, ele sai dessa condição divina, se encarna na natureza humana, para isso ele se esvaziou-se da divindade para assumir uma humanidade. E assim então somos nós precisamos, para receber essa divindade de Deus, eu preciso me esvaziar da minha humanidade. Não era a conduta do povo de Jerusalém, aqueles que foram viver a escravidão babilônica. E isso quer dizer, essa escravidão babilônica era fruto, eles viraram escravos babilônicos, fruto da desobediência. E aí fica muito fácil, além de ser desobedientes, eles transferem para Deus as suas maus condutas. Então, muitas vezes também nós somos assim. Nós transferimos para Deus, para grupo de pessoas, né? Culpamos esse ou aquele e tiramos do individual e colocamos no coletivo. E quando nós colocamos no coletivo, nós tiramos então a culpa de nossos erros. E a palavra de Deus hoje é muito clara que é os nossos erros que nos escraviza. O que nos gera a morte são os nossos erros, e por isso, para nós viver essa dimensão divina, nós precisamos esvaziar da nossa humanidade, senão nós vamos culpar todo mundo, menos nós mesmos, e não vamos reconhecer. E aí Jesus, perante aquele povo que se achava um monte, né? Que era aqui os anciões, os chefes dos sacerdotes, anciões, doutores da lei, eles questionavam Jesus, e aí Jesus dá esse exemplo desses dois filhos, e esses dois filhos, um chegou e falou assim, eu não vou. O pai pediu para ele ir na vinha, ele falou assim, eu não vou.
qual foi a sua conduta? A sua conduta perante a sociedade, para o povo judeu, amados, um não de um filho publicamente era a pior coisa que poderia existir, porque esse filho gerava vergonha para o seu pai. Mas depois ele se arrepende e vai. Quer dizer, aí entra então esse Deus que não desiste. O pai poderia muito bem ficar revoltado com o filho e não perdoá-lo, mas o pai o acolheu e perdoou, porque a conduta dele no princípio não foi uma boa conduta, mas depois se arrependeu e corrigiu o erro cometido. Aí o outro, ele responde que sim. Ele responde que sim, mas ele não vai. Aí Jesus pergunta aos poderosos aqui, eles respondem, porque era uma pergunta realmente fácil de responder. Mas aí que dá para nós fazer essa grande interpretação, porque aquele que falou que ia, quer dizer, é aquele que dentro de uma sociedade religiosa, política, dentro da sociedade, ele responde algo e não faz. Então fala, mas não faz. Quer dizer, aparentemente para os outros parece ser uma boa pessoa, mas nas suas condutas, porque tem muitas pessoas dentro da própria igreja que fala bonito, mas não faz nada. Entendeu? Quer dizer, então, aparentemente parece bonito, mas no fundo não é. Então, porque nós não somos aquilo que nós assumimos. Um exemplo assim, é dentro de uma sociedade religiosa. Por exemplo, eu sou um diácono. Eu não vou agradar a Deus só por ter recebido o ministério, mas eu vou agradar a Deus por exercê-lo. Assim somos todos nós. Quer dizer, aquilo que nós recebemos, talvez socialmente fica dentro de um aspecto de grandeza, mas e a execução? Se eu executar aquilo de acordo com a vontade de Deus, então aí eu vou estar sendo obediente a Deus. Mas se eu dizer sim e depois não colocar em prática aquele sim que eu disse, não vai valer de nada. Então que nós possamos olhar para essa dimensão de falar e fazer. Ou então não falar, mas depois se arrepender e fazer. É isso que Deus quer realmente de nós. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.